Então, primeiro, falando brevemente de fotografia de retrato, né? Algumas observações gerais sobre fotografia de retrato que podem nos ajudar no nosso trabalho. Fotografia de retrato é uma modalidade artística bem antiga, desde o Egito, né? Antigo, a gente tem aí a questão do retrato, inicialmente para retratar reis, né? E da nobreza, e depois aí vem na história europeia, com o Renascimento, né, com a questão da burguesia, a ênfase no retrato, principalmente na pintura, ficou muito grande, né, intensa, e depois o retrato era usado até na pintura como um meio para verificar a qualidade técnica do pintor, de treino de técnica, né? E depois, na fotografia, ele se consolida só a partir, né, bem, meados do século XIX em diante, como uma maneira mesmo de retratar as pessoas e mostrar a essência delas por meio da fotografia, né? Geralmente da forma mais realística possível. E aí a gente tem, desde então, vários estilos de fotografia de retrato. Tem o formal, profissional ou de eventos, né, que a fotografia atende um propósito pré-definido pela pessoa contratante, por exemplo. Uma pessoa é dentista e quer fazer a fotografia profissional dela. Tem essa opção. De evento, você tem fotografia de noivo, né, por exemplo, de casamento, ou de gravidez, gestante, né, batizado. Formal, que são essas fotografias mais para colocar na parede mesmo, famílias que às vezes fazem, né, de determinados membros da família, ainda tem isso, né? Na moda, a fotografia atende a um propósito pré-definido, geralmente pela empresa contratante do fotógrafo, que tem a ver com a identidade da marca, né, da moda, de moda, geralmente em moda é nesse intuito, mas não necessariamente, porque para editorial de moda também existe uma ênfase muito grande na fotografia artística e autoral, atrelada a um conceito de identidade da marca, né? Porque a moda não deixa de ser uma parte do mercado, né? Uma grande indústria, né? E o artístico autoral, que pode perpassar por todos eles, porque tem muito mais a ver com a perspectiva do fotógrafo sobre a pessoa que é fotografada. Ela ganha força, né? E ela é construída, às vezes, de forma conjunta com a própria pessoa fotografada, no sentido da pessoa falar sobre ela, que é mais ou menos por onde a gente vai tentar caminhar com o nosso entrevistado para o nosso trabalho. Então, equipamentos de configuração de câmera para retrato. Aí tem que pensar a lente adequada, a escolha da lente certa para o estilo de retrato que você deseja capturar. Geralmente usa uma lente 50mm para retrato mais realista, clássica, porque é a lente chamada normal, né? Que é mais próxima da visão como é humana, né? Sem tantas distorções, mas não necessariamente, tá? Você pode, dependendo se o retrato for autoral, do que você quer passar com a imagem, não existe uma regra fixa, mas geralmente é usado uma lente normal ou uma tele, de normal para tele. Ajustes de exposição e foco, né? Aprender a configurar ISO, aberturas de velocidade, para obter o resultado equilibrado e fazer o foco na pessoa, né? No nosso principal assunto. Iluminação, explorar diferentes técnicas de iluminação natural. Luz de janela, por exemplo, tem alguns que utilizam, que fica muito interessante, ou usar a iluminação artificial para obter resultado impactante, flash, rebatedor, etc. Tá? Então, isso aqui são várias coisas que a gente vai pensando de como que a gente vai querer compor a nossa fotografia. Tá? Aqui eu estou pensando, a gente está falando de retrato primeiramente. Então, eu trouxe algumas referências, mas só para ter uma ideia, porque eu não gosto de ficar trazendo referência demais, que eu acho que acaba, por um lado é bom a gente ter, mas por outro acaba, às vezes, desvirtuando a nossa própria maneira de olhar e pensar e fazer o trabalho, né? Mas tem a Annie Leibovitz, que é uma fotógrafa americana muito famosa na área de fotografia de retrato e moda. Esse retrato aqui é dela, tá? Essa fotografia aqui é dela. Então, a gente pensar composição, escolher essa foto, porque aqui composição. Não só pensando nas regras de composição em fotografia, que são a regra do terço, né, proporção áurea, etc., ou os elementos de imagem visual, ponto, linha, etc., mas pensar os elementos que irão compor a cena e os tipos de cortes que a gente for fazer na elaboração da fotografia. A gente vai falar deles quando estiver falando mais de fotografia de moda rapidamente. Então, aqui eu escolhi essa foto da Annie Leibovitz, porque olha que interessante, a cena, o que compõe a cena, monta todo o contexto em relação ao assunto principal aqui fotografado, certo?
Então, a gente, como para o nosso trabalho a gente está falando de moda, e a gente vai, né, querer entender como que as mulheres lidam com o vestir-se, com a vestimenta, os elementos que vão compor a cena vão ser muito importantes para a nossa elaboração da fotografia, certamente, a partir do que a pessoa, do depoimento dela. Essa foto é do Steven Meisel, a gente pensar a fotografia P&B ou colorida, a partir do depoimento da pessoa também, do contexto, a gente pensar qual que seria o melhor tipo de fotografia para retratar melhor o tema do trabalho. Deixa eu voltar aqui. Então, se ela vai ser preta e branca, a fotografia preta e branca geralmente remete a uma questão de um tempo passado, pode remeter a isso. Ela aumenta a questão dos contrastes e dos tons, né? De cinza, de preto e branco, né? Então, dependendo do que a gente quer destacar, né? Então, ou pensar colorida. Às vezes a pessoa fala, olha, eu gosto de me vestir só com cores fortes, eu gosto muito de vermelho. Então, a gente, às vezes, trazer um fundo vermelho para a nossa foto junto com a roupa da pessoa, né? Se ela falar, não, eu gosto de roupas mais escuras, talvez uma fotografia preta e branca. Então, a gente pensar nisso. A direção de fotografia. Essa fotografia é da Nadine Ijewere, que é uma fotógrafa nascida em Londres, mas ela é de origem nigeriana e jamaicana, tá? Então, eu coloquei ela aqui porque a gente vê pelas poses, ó, a direção aqui de gesto, de ação. Então, a gente fazia a direção da pessoa de forma mais objetiva ou subjetiva. Objetiva seria, põe a mão na cintura, levanta o queixo um pouquinho, vira para mim o olhar. Ou subjetiva, deixar a pessoa falar e aí você vai fotografando na medida que ela vai falando, sem ela perceber a sua direção de forma mais incisiva, né? Então, pensar nisso. Se a gente vai sugerir pose, ações ou sensações, ou não, ou vai deixar a pessoa mais numa conversa. Então, eu estou trazendo todos esses elementos que são coisas que se pensam ao fazer uma fotografia de retrato, e aqui eu estou pensando no retrato aplicado à fotografia de moda, que eu vou falar depois aqui, de moda também, de fotografia de moda, para a gente ir pensando em como nós vamos elaborar essa fotografia para o nosso projeto. Outras dicas para capturar expressões autênticas, conversar com a modelo, né, encorajar uma conversa descontraída para fazer a modelo sentir a vontade de capturar as expressões verdadeiras, usar palavra-chave que inspire diferentes emoções na modelo, a partir do depoimento dela, né? Então, ela fala, essa roupa aqui foi minha avó que me deu, eu tenho uma memória, e aí você, a partir dessa palavra-chave, né, que a minha avó me deu, da memória, o sentimento que ela traz, você puxar uma conversa e fazer a fotografia na hora que ela expressar esse sentimento num gesto, numa expressão facial, né, num olhar. Ser paciente, né? Permitir que o modelo relaxe e se acostume com a câmera, que esteja preparado para capturar os momentos, tá? Deixa eu ver um próximo. Aqui. Então, exemplos de retratos inspiradores. Tem aqui, esses dois aqui são da Dani Bittencourt, que é uma fotógrafa do sul do Brasil e que hoje mora na Europa. Olha que interessante, ela fez uma luz de janela, isso aqui, ó. E por que eu peguei isso aqui? Porque apesar de ser um retrato, ela trouxe a vestimenta aqui, ó, como parte quase definitiva da expressão da pessoa no retrato. E isso é o que nós vamos tentar fazer ao fazer a fotografia de retrato, tratando de vestimenta e moda no nosso tema. Aqui é a mesma coisa. Veja como, apesar daqui não estar mostrando o rosto, né? Aqui dá para ver mais a pessoa, aqui não, mas como a roupa vira quase o tema central da fotografia, né? E aqui com uma luz mais suave, aqui não, né? Mas aqui com uma luz mais suave, ó, dá uma outra perspectiva. Aqui, Bob Wolfenson, né? Que é um fotógrafo de retrato também e de moda, de São Paulo. Olha que interessante, como que aqui ele conseguiu destaque do vestir-se no meio de uma cena cotidiana interessantíssima, com uma luz muito linda, para destacar numa forma de retrato, tá vendo? Então, a gente tentar trazer para o nosso projeto, nós vamos fazer um retrato, mas com ênfase na questão da relação com vestir com a roupa. Mesma coisa essa foto que ele fez da Glória Maria. Você não sabe se você olha para a Glória Maria ou para a roupa que ela veste, porque a roupa que ela veste também é muito importante na composição da imagem, tá vendo? Assim como o gesto dela e ela. Então, a gente conseguir juntar isso aqui, ó, o vestir
com a pessoa. Essas são da Anne Leibovitz. Olha que interessante também, como que o vestir aqui é muito importante, tanto quanto a expressão da pessoa e a composição do local da cena inteira, olha. Aqui, idem. Olha como a importância do contexto da cena parece que são quase acessórios da roupa, como se fosse quase o brinco, né? O colar da roupa são os acessórios da cena, né? Que compõem. E a roupa aqui diz tudo. Se ela estivesse vestindo um pijama aqui, ia mudar totalmente o sentido da cena. Veja. Aqui, da Nagini, novamente, olha que interessante também. A questão da importância da direção do gesto da imagem. Tá vendo? Ó. Como uma imagem simples, ó, numa praia, a gente olha para a roupa também, para o vestir, por causa da direção de imagem, do gesto. E da luz que ela usou aqui, bem suave, que casou com a própria roupa. Certo? Bom, então, de fotografia de retrato, era isso. Aí, pensando nisso para a fotografia de moda, nós vamos ver aqui, fotografia de moda. Algumas observações que podem ajudar a contribuir com a colaboração do nosso projeto também. Então, o que é fotografia de moda? É uma forma de expressão visual que visa capturar e transmitir o estilo, a moda e a personalidade através de imagens sofisticadas e criativas. Grosso modo, tá, gente? Porque não é um curso de fotografia de moda, é só para a gente pensar aqui algumas coisas. Então, a história da fotografia de moda, basicamente, década de 1900, é o início da fotografia de moda com retratos pousados e roupas minuciosamente selecionadas. Depois, 1920, surgimento das primeiras revistas de moda, ó, aqui está repetido revista, de moda e o uso de estudos profissionais para sessões também fotográficas. E década de 60, a revolução da moda e a influência, né, da cultura pop nas fotografias de moda. Tá? E aí, a partir de então, hoje a gente tem uma grande indústria também relacionada a toda essa questão da fotografia de moda. Aí, principais elementos agora da fotografia de moda. Pensando em iluminação, ela cria o clima, como em toda fotografia, mas destaca os detalhes das roupas e das modelos. Exemplo, a gente pode pensar uma iluminação de 3 pontos padrão, que é aquela iluminação básica, muito usada em estúdio, mas pode usar fora de estúdio, pensando backlight, que é a contraluz, a luz que fica atrás, né, do nosso motivo, da modelo, né, keylight, que é a luz principal, que é aquela luz, né, e a gente pode pensar em como que a gente vai montar essa keylight, o que usaria para ela, né, poderia estar em 45 graus, qual ângulo, como a gente quer. E a fill light, que é a luz que preenche, né, o outro lado dessa modelo, vamos dizer, né, como se fosse quase uma triangulação, né. Poderia pensar esse esquema de luz e muitos outros, tá? Essas são as 3 principais, mas tem vários outros esquemas de luz, que aí a gente pode pensar se a gente quiser fazer uma fotografia da nossa convidada mais montada do ponto de vista da luz. Ou usar, aí a luz, as propriedades dela, né? Luz suave, que são aquela luz que é a sombra, não tem contorno tão nítido, ela é mais difusa, né? Passando a sensação de suavidade. Então, quanto mais difusa a luz estiver, mais suave ela é, como o dia nublado, né? Quando o dia está nublado, a gente já tem a difusão da luz em função das nuvens, né? Então, ela fica mais suave, né? Ela fica e possibilita você ter essa questão da transição entre as áreas de luz e sombra menos nítidas, né? Mais difusas, tá? Isso passa uma sensação de mais suavidade, né? De mais... depende, isso é muito cultural também, né? Mas, geralmente, de mais tranquilidade, vamos dizer. E a luz dura incide diretamente sobre o objeto fotografado e cria sombra marcada e nítida, né? Destaca esses contrastes, né? E os detalhes. E gera a sensação de mistério, força e dramaticidade. Por exemplo, se você pegar essas pinturas barrocas, dependendo do pintor, você tem umas que tem muitos destaques de luz e sombra. Vocês já viram que aquela dramaticidade... em que a incidência é uma luz mais dura, tá? Eu não vou passar um monte de referência aqui disso, porque a ideia é isso, não é a gente ficar estudando referência de luz, de dura, suave, em pintura, etc. É a gente trazer isso aqui para pensar como que a gente vai fazer as fotos do nosso projeto. Então, iluminação natural externa, a depender do tempo, né? O sol incidente, nublado, muda o horário do dia, muda o tom da luz, né? Você tem um golden hour, que é a hora dourada no final da tarde, de manhã fica mais azulado, enfim. Muda a sensação, a qualidade da luz, fica mais amarelada, né? No final do dia mais alaranjada e mais para o final da noite azulada. Então, tem isso que pode influenciar.
Composição. A composição cuidadosa ajuda a transmitir uma mensagem clara e visualmente interessante. Os elementos de composição básicos é ponto, linha, forma, que é a parte quando você pensa bidicionalmente, né? Triângulo, quadrado. Textura, que são, por exemplo, ondas do mar, né? Quando você tem estampas demais na imagem, por exemplo, né? Que dá uma sensação quase tátil, por exemplo. Volume, que é quando a gente pensa em luz sombra, porque dá volume na imagem, né? O contraste. Os espaços, geralmente, é o fundo e o assunto principal, ou positivo e negativo. Geralmente, quanto mais espaços, por exemplo, você tem uma imagem, que você tem uma pessoa, e uma grande área do lado, um vazio, é considerado quase um respiro na imagem também, né? Uma pausa, um silêncio. Então, existem essas zonas de respiro, para a gente pensar espaços. Cor, né? Tom, que aqui é uma questão importante também, a tonalidade da cor, que tem a ver com brilho também, né? Distância do objeto, né? Dos objetos entre si na composição, e o equilíbrio disso tudo aqui na imagem. Estilo e direção de arte, né? A escolha dos cenários, dos acessórios, das poses expressivas, que contribui para a criatividade e para a estética também. Então, a gente... eu vou ter que seguir as regras de composição para fazer? Não, eu estou trazendo isso aqui para a gente poder pensar que esses elementos são importantes para a gente na composição de qualquer imagem fotográfica. Para a fotografia de moda, que a gente está falando de trazer à tona o vestir, a relação com a vestimenta, a partir dos depoimentos das nossas fotografadas, a gente pode fazer um trabalho pensando em fazer a fotografia com isso aqui já pré-montado com a pessoa, e a gente dirige ela como quer a partir disso, ou fazer de uma forma mais intuitiva, que você vai com a pessoa e vai fotografando à medida que ela vai falando, tá? Passar para o próximo. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Boa noite, gente. Deixa eu só aproveitar e tirar uma dúvida. Quando você fala que está trazendo inspirações, né? Você vai querer seguir um certo padrão nessa leitura das imagens, ou cada uma vai estar livre para explorar de acordo com o que achar que convém? Vai estar livre porque depende da sua fotografada, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a abordagem antropológica visual do nosso trabalho. O que é uma abordagem antropológica visual? É aquela que o que importa é quando a gente vai para campo, ou seja, quando a gente está em contato com o outro, com a pessoa, no caso, o outro é a nossa modelo, ela que vai dizer o que ela pensa e sente quando ela veste determinada roupa, qual que é a relação dela com a roupa, as referências que ela busca para isso, os sentimentos. Então, é a partir dessa fala e dessa percepção que a gente vai pensar em montar a fotografia. Se a pessoa fala que odeia vestir roupa colorida, eu vou fazer uma fotografia toda colorida, não faz sentido, entendeu? Se ela, não, eu gosto de roupas mais formais, a gente pode pensar uma fotografia com uma luz mais formal, uma luz mais dramática, entendeu? Então, você vai olhar todo o ambiente e vai identificar aquela pessoa. Exato, ela que vai trazer, né? Ela que vai trazer. Então, aonde que vai ser a minha locação? Depende, se ela permitir que for na casa dela, na sala dela, porque aí dá para trazer elementos, como eu mostrei essa fotografia que a Anne Leibovitz fez na cozinha, né, com a mulher de vestido longo, que trouxe todo aquele contexto, ótimo, pode ser um contexto interessante. Mas a outra não, ela é mais minimalista, mais clean. Então, às vezes, um cenário que é só uma parede branca no fundo tem muito mais a ver, entendeu? Então, aí vai da nossa percepção. Eu estou trazendo esses elementos porque para a gente pensar como é detalhado o processo de elaboração da imagem, quais são os nossos instrumentos para trabalhar o que a pessoa for falar conosco como fotógrafas, né? Então, algumas referências. A gente tem a Sue Bryce, que é da Nova Zelândia. Olha que lindo esses retratos dela, mas você vê que, mais uma vez, os acessórios e o próprio aqui, no caso, por exemplo, o cabelo, a forma, já é quase parte, componente da expressão e da pessoa, tá vendo? Você não consegue, você bota um... Não tá aparecendo pra gente, não. Não? Não. Pelo menos para mim, não. Mas vocês estavam vendo a minha tela até então que eu tô falando? Tudo? A primeira, sim. Que você mostrou da Glória Maria. Porque eu acho que quando eu voltei aqui deve ter parado de compartilhar. Deixa eu voltar novamente. Vamos lá. Agora foi? Foi. Ah, beleza. É porque quando volta para a tela, acho que ela sai. Bom, deixa eu ver aqui. Tá, anterior. Então, olha aqui, a Sue Bryce. Aqui, tá vendo? Ó, esses retratos dela. Olha como ela usou o fundo, a luz suave aqui, olha, que dá uma sensação, tá vendo?
Aqui o fundo diferente, preto, como que casou com a roupa preta. E o tom da pele, da roupa no fundo com a pele. Tá vendo? Tudo isso aqui pensado são elementos que compõem a imagem. Olha o Steven Meisel, dos Estados Unidos também. O gesto, a direção fotográfica, como que casou, e o fundo, o olhar virado para cada modelo, os triângulos, ó, que é a questão das composições, né, que nos são favoráveis ao olhar. E o Agiv Dmitri, que é um fotógrafo da Sibéria, olha que fotografia mais interessante. Como toda a questão da vestimenta, que é da relação com o cabelo, no caso, que ele quis destacar, conversa com toda a cena, tá vendo? Aí tem outras referências. Bob Wolfers, que eu já passei, o Helmut Newton, que é um grande também fotógrafo alemão de moda e de retrato também. O Richard Avedon, dos Estados Unidos, também é fantástico. E o Terry Richardson, que é muito polêmico, porque ele usa umas fotos com flash bem estourado e as pessoas ficam quase brilhando na foto, mas é a estética que ele escolheu. Então, dependendo, né, a gente pode usar essa estética também, dependendo do que a gente quer expressar. Uma coisa que eu quis trazer aqui interessante é que em desenho de moda, existe basicamente dois tipos de desenho de moda. O croquis, que é aquele que o estilista usa para fazer uma prévia, né, de um modelo de roupa que ele vai fazer, ou desenho técnico, que é aquele que ele escreve mais detalhes, e a figura de moda. A figura de moda, ela geralmente é usada, não necessariamente tendo que ser tão próxima à figura humana, como é, tá? Ela pode ter partes mais deformadas, mais alongadas, e ela geralmente é para passar uma ideia da marca ou um conceito do próprio estilista, do próprio autor do desenho, tá? Mas de forma mais artística. Então, eu vou dizer isso aqui só para a gente poder pensar como trazer isso para a fotografia do ponto de vista da distorção de lente, tá? Na Grécia Antiga, a beleza era representada em proporções equilibradas. A cabeça era usada como unidade de medida, ou seja, servia como ponto de referência comparada a outras partes do corpo. Naquela época, ficou definido que a proporção mais equilibrada para a representação humana tinha 8 cabeças, como essa imagem aqui, tá vendo? De altura. A proporção foi denominada cânone de Policleto, que era essa estátua aqui. Então, era essa proporção de 8 cabeças aqui, tá vendo? Então, assim como na Grécia Antiga, o desenho de moda também utiliza a cabeça como unidade de medida, mas não existe uma regra que define a quantidade ideal de cabeças para a figura de moda. Isso varia de acordo com o estilo e o conceito da marca ou designer. O corpo humano serve de base para a construção da figura de moda, que, por sua vez, não exige uma correlação fiel com as proporções reais, e é comum que a representação sofra interferências estilísticas, muitas vezes inatingíveis da realidade, como é o tamanho dessas pernas, né, a finura e tal. Esse tipo de alteração nas formas clássicas da figura é mais comum em croquis e ilustrações. Essas ilustrações é do Arthur Helena, que é um ilustrador de moda. E aí, olha, por exemplo, essa mais alongada, com as pernas bem mais longas, ó, tem mais número de cabeça aqui em relação à proporção que seria de 8, padrão, para a representação da figura humana básica em moda, que seria isso aqui, como fica alongada. Aí, por que eu trouxe essa referência de desenho de moda aqui? Porque quando a gente pensa nas nossas lentes de fotografia, a distorção da perspectiva é um fenômeno óptico que ocorre em todas as lentes, inclusive as mais caras e sofisticadas. E ela é uma consequência direta das leis da física óptica e da geometria das lentes, e se torna mais evidente com o tipo de lente e com a distância focal fixa presente, por exemplo, em smartphone, né? Que são atualmente muito utilizados para tirar foto. Por isso que o selfie a pessoa fica distorcida. Então, geralmente, os tipos de distorção que a lente faz é essa aqui, ó, em forma de almofada, tá vendo? Para dentro. Em forma de barril, ó, que as bordas ficam mais distorcidas. Essa daqui que parece, quando tira de baixo para cima, a pessoa parece maior do que é. E essa daqui é sem distorção das linhas, ó, por exemplo. Tá? Então, além da distorção, o comprimento focal é expresso, né, como a gente sabe, em milímetros, né, 24, 18, etc., que informa a distância entre o centro óptico da lente, que é o ponto em que os raios de luz da cena se encontram, e o sensor da câmera, ou filme nas câmeras antigas, né? Então, teoricamente, do ponto de vista da imagem, do que ela abarca, e aqui já não é a distorção, do que cabe dentro da cena, na 18 milímetros, ó, pega mais coisa, na 24, aqui 35, 55, 85. Quanto mais teleobjetiva, que é da de 50 para cima, ela for, ó,
mais próximo ela traz a imagem, né? Mas, por outro lado, ela parece que o fundo achata com o motivo principal. Essa aqui dá mais perspectiva de profundidade, que são as teles, né? Agora, elas apresentam a questão dessa distorção, certo? Que faz parte da lente. Então, deixa eu passar para a próxima aqui. Esses são os efeitos das distorções causadas pelo tipo de lente. A distorção barril, a gente já viu que gera o efeito de curvatura para fora, isso é, com o centro da imagem mais amplo do que as bordas, e é frequente em lente grande angular, que é de 50 para baixo. E a distorção da almofada, que resulta em um efeito de curva para dentro, quando as bordas ficam mais ampliadas do que o centro, é encontrado em teleobjetiva. Então, como que a gente pode usar isso em nosso favor na elaboração da nossa fotografia para o projeto? Por quê? Aí eu vou dizer por que eu falei de desenho. Olha aqui, tá vendo a distorção na imagem? Olha como muda completamente, gente, o rosto. Olha aqui, de 200 para 20. Parece outra pessoa, né? Então, como que a gente pode pensar em qual lente eu vou escolher para fazer a minha identidade no traço da minha foto que eu quero fazer? Porque existem alguns fotógrafos de moda que usam, por exemplo, lentes 24mm ou 35, que dão uma distorção maior desse tipo aqui, ó, barril, mas elas alongam as pernas da modelo, de modo que a modelo na imagem fique parecendo mais uma ilustração de moda, entendeu? E eles fazem isso justamente para dialogar com a ilustração de moda ou para poder trazer para a imagem, a fotografia final, a própria assinatura deles como artista fotográfico. Que é assim, eu não estou fazendo uma fotografia para ser próxima à realidade. Eu estou fazendo com essa distorção propositalmente para dialogar com uma figura de moda e para mostrar que a fotografia é sempre uma construção a partir do ponto de vista do fotógrafo, certo? Então, mais uma coisa para a gente pensar. Qual lente vamos usar para falar da forma que tem mais a ver com o que a nossa entrevistada está dizendo, que é a percepção dela sobre a roupa, ou como nós queremos expressar isso, de um modo mais realista ou não, por exemplo, tá? Então, isso é interessante. E por essa foto aqui, ó, deixa eu ver se está aqui. Não, tá no outro slide. Depois eu mostro ele. É daquela da Anne Leibovitz, que é daquela menina que eu mostrei no campo. Ela tá justamente com uma lente tipo 35, que a menina parece maior do que as pernas mais alongadas. E isso é feito propositalmente, para parecer um pouco assim, uma fantasia, sabe? Uma coisa que não é tão digna, igual como se fosse uma fotografia documental, né? Que geralmente usa uma lente 50mm, mais próxima da visão humana, sem distorção, né? Agora, isso, tá, gente? Essa distorção e essa questão tem um fator aí que é o tipo de sensor da câmera. Porque isso era pensado nas lentes analógicas para o filme 35mm, essas quantidades de distorção. Hoje, nas câmeras digitais, a gente trabalha com sensor full frame e o sensor que tem um cropped, tem um corte, né? O sensor que não é full frame, que não é inteiro, ele tem um corte, um fator de corte. A sua câmera, se ela for full frame, ela vai trabalhar como um filme 35mm, praticamente, na analógica. Então, uma lente 50mm vai ter a distorção referente a quase nenhuma, que é 50mm. Uma lente 35 exatamente. Se a sua câmera ela for cropada, como a minha aí depende da marca. Na Canon, você multiplica a milimetragem da lente por 1.6. Na Nikon é por 1.5. Então, se eu tenho uma lente 24mm, que eu adoro ela, por sinal. Só que na minha lente, na minha câmera, por minha câmera ter o sensor cropado, não é full frame, ela equivale, vezes 1.6, ela equivale a uma 38.4mm, entendeu? Se você tem uma lente 50mm com um sensor cropado, ela vezes 1.6, ela vai equivaler a uma 80mm. Vai equivaler como? Do ponto de vista do que ela consegue abarcar na imagem, mas a distorção vai continuar prevalecendo como é na lente 24mm ou 50 aqui, entendeu? A distorção não muda em função do tamanho do sensor, muda o que ela vai conseguir abarcar. Se você tiver uma lente full frame, uma máquina full frame com uma lente 85, ela vai abarcar isso aqui. Se você tiver uma máquina cropada o sensor com uma lente 85, ele vai cortar um pedaço aqui, entendeu? É isso que eu estou falando. Mas a distorção vai ser a mesma, ok? Então, isso é importante pensar quando a gente for escolher
qual que é a lente, que é como se fosse o lápis, né? Que a gente escolhe escrever qual que é o lápis. Vai ser uma lapiseira, vai ser um lápis grosso, vai ser carvão, que é o tipo de lente, ele fala sobre isso, certo? E aí a gente tem também o tipo de plano, que é mais usado em cinema, essa nomenclatura, mas é muito interessante também, é usado na fotografia de retrato também e em moda. O plano geral, que você pega a pessoa toda, é interessante para mostrar o contexto, ó. O plano americano, que é da perna para cima, esse plano ele veio muito quando começaram as fotografias de Velho Oeste, que tinha que mostrar a arma, né, das pessoas e tudo. Então, é da perna para cima. Você tem um plano médio, tá, que é um tipo, né, corta da cintura para cima, tá vendo? Ó, você traz um pouco mais a gestualidade da pessoa. O médio curto, que é, tá vendo? É do peito aqui para cima, ó, que é um outro tipo também. Primeiro plano, que se aproxima mais do rosto. Primeiríssimo, que você tá bem aqui, né? Geralmente é usado fotografia de beleza, né? De produto de beleza, publicidade de produto de beleza e de moda também. E esse plano detalhe aqui, que pode ser muito interessante para a nossa fotografia, se a pessoa tiver um detalhe daquela vestimenta que ela fala que é muito importante, que é, né, o que mais considera para a roupa. É importante fazer. E é interessante notar que quanto mais próximo a gente traz a pessoa no plano, tá, gente? Mais intimista a fotografia é, ou seja, mais a gente entra na subjetividade da pessoa. O cinema faz muito isso. Quando em cinema você tem um plano que é muito próximo, né, do personagem, geralmente é no momento que ele vai falar, que ele está ou para enfatizar o sentimento dele, o pensamento dele, ou para enfatizar o que ele está sentindo e pensando no momento, tá? Então, uso geralmente esse plano. Quanto mais fechado ele é, mais denso de sentimento, de pensamento ele é. Mas isso também, para o espectador, traz uma densidade, de forma que se você fizer sempre um plano atrás do outro fechado, você sufoca o seu espectador. Tem que ter um plano assim de respiro, entendeu? Senão fica muito denso, né? Muito próximo, tá? Então, pensar isso também. Então, conclusão. Pontos principais. A fotografia de moda é uma forma de arte dinâmica que exige criatividade, habilidade técnica e uma compreensão da indústria da moda. Ao dominar os elementos fundamentais e acompanhar as tendências atuais, é possível criar imagens impactantes e expressivas que capturem o espírito da moda, certo? Então, para o nosso projeto, tema central, moda e mulher, a imagem que vestimos. A pergunta que a nossa fotografia vai tentar responder: como as mulheres que fotografamos se relacionam com a vestimenta? Essa é a questão. Quais são os microtemas envolvidos nessa pergunta? Estilo da pessoa, a relação com marca de roupa, se ela tem ou não, a memória a partir da vestimenta, a autoestima dela se influencia ou não quando ela está com determinada roupa ou não, a identidade pessoal, se ela transfere isso para a roupa ou no modo de vestir, o ritual dela de se vestir, a influência para o vestir, se ela usa uma blogueira, o que ela vê de influência, o motivo da escolha de determinada roupa, a sensação ao usar determinada roupa. Qual que é o nosso perfil de público? Mulheres que nós vamos fotografar, idade variada, né, a depender da convidada de cada fotógrafa. É interessante abordar mulheres que gostam de se expressar por meio da sua maneira de vestir, mas não obrigatoriamente, posto que todas as mulheres têm algum tipo de relação específica com o ato de vestir-se. O local pode ser a casa ou espaço público. Na casa, é um lugar de intimidade, é bom para verificar os rituais relacionados ao vestir, que você pode trazer elementos para fotografia, escolher com a pessoa os objetos que vão, né, e acessórios relacionados a esse universo da moda e vestimenta, para aquela pessoa que pode compor a foto, por exemplo. Na rua, captar os gestos, a forma de expressar a sua personalidade e movimento com aquela roupa, que pode expressar o sentimento da pessoa com ela, ou uma identidade. Se a pessoa da rua der abertura para ir na casa dela, melhor ainda, pode ser uma abordagem também. Checklist visual, começar a pensar como transformar todos os assuntos conversados aí, verificados, com a pessoa a ser fotografada, em transformar em imagem. Qual equipamento usar, qual cena, gesto, tipo de luz, composição, lente, né, etc. Quais objetos, qual contexto a ser fotografado, o local da casa com a pessoa, do espaço público, etc. Você vai deixar isso mais pré-definido a partir da conversa com a pessoa, organizar isso na hora junto com ela. Se vai ser mais intuitiva a sua direção ou mais objetiva, tá? E administrar o cronograma para realizar de acordo com o nosso cronograma do trabalho, beleza? Então, é isso. Aí, por fim, gente, eu vou passar aqui, agora focando em antropologia visual, é rápido, tá? São pequenas falas aqui do professor Franklin Lopes, aqui do doméstica.org, que é excelente, é uma plataforma de cursos para criativos. Esse chama Introdução à Antropologia Visual. Franklin Lopes é um antropólogo visual.
Excelente. E aí ele vai falar agora sobre a questão da escolha da câmera ideal. Vocês estão vendo, ok? Então, né? Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, porque tem que compartilhar o áudio. Senão eu não consigo compartilhar o áudio. Quer ver? Agora eu estou vendo só você, tá? Não está mostrando a tela de novo, não. Tá, eu vou retirar e escolher aqui qual tela compartilhar e compartilhar o áudio também. Quer ver? Compartilhar. Aqui, compartilhar o áudio. Acho que agora vai. Vocês estão vendo aqui, então, né? Sim, sim. Então, vamos ver aqui se vai sair o áudio. Estão ouvindo? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Nessa aula, eu vou explicar um pouquinho da importância da câmera no processo de campo. Não só pensando no resultado final, mas principalmente na tua experiência de pesquisa. A presença da câmera num processo de pesquisa é exatamente o que marca a antropologia visual de outros métodos de pesquisa convencional. Escolher a câmera certa não está só relacionado com o material final, com o produto e as fotos que você vai fazer, mas principalmente com a experiência. Fotografar é também um exercício físico e o relacionamento que você estabelece com esse objeto muda por completo a forma como você percebe o mundo, mas também a forma como as pessoas reagem à tua presença. A primeira questão que a gente se depara no processo de escolha da câmera é em relação à tecnologia. Existe o universo das câmeras analógicas e o universo das câmeras digitais. As câmeras analógicas, ela traz para o trabalho uma perspectiva nova, a partir do momento que você não está totalmente conectado com o produto final. Com a câmera analógica, você se permite a imaginar a fotografia, uma vez que você não consegue ter acesso ao resultado final logo depois de apertar o botão. Então, a câmera analógica ajuda a gente a ter uma imagem um pouco mais poética e um pouco mais artística, sem contar as qualidades da textura do filme, né? E uma última coisa não permite que as pessoas também acessem o resultado final. Quando você, por exemplo, não quer ser incomodado ou correr o risco de ter as suas imagens apagadas por alguém que se sentiu incomodado com a tua presença. Um outro aspecto importante no processo de escolha da câmera é o posicionamento do viewfinder. O viewfinder é a janelinha por meio da qual a gente enxerga aquilo que está diante da câmera. Essa experiência muda por completo a forma como a gente observa o mundo. Essa câmera, por exemplo, tem o viewfinder em cima. Então, isso me permite a olhar aquilo que está diante da câmera sem necessariamente colocar a câmera nos meus olhos. Estas outras câmeras, embora apresentem viewfinders centrais, são câmeras menores, que permitem que eu consiga manter os meus dois olhos abertos. Enquanto um está no viewfinder, o outro consegue enxergar a cena livre da lente. E isso me permite ter uma visão biocular do mundo. Isso também me ajuda a ter uma relação e um contato mais interessante com o mundo ao redor. E por fim, essa câmera também tem um viewfinder central, mas pelo tamanho dela, praticamente ela bloqueia a minha visão quando eu coloco ela nos meus olhos. Isso me permite me concentrar mais na fotografia que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo limita a minha visão do olhar que não está no viewfinder. O tamanho da câmera também influencia no processo de pesquisa. Ser fotografado por uma câmera grande, profissional, acaba sendo um evento. A gente transforma essa experiência e marca esse momento. Outro aspecto relacionado ao tamanho da câmera é que as câmeras grandes têm um olhar um pouco mais contemplativo. Elas ficam mais paradas, até porque elas ocupam mais espaço e são muito pesadas. São ótimas para filmar, são ótimas para fotografar em estúdio, quando você tem um ambiente mais controlado e você consegue, por exemplo, usar um tripé ou um monopé para te ajudar nesse processo. As câmeras pequenas, ao contrário das câmeras grandes, trazem mais agilidade para o processo de fotografia. Primeiro porque você consegue segurá-las com apenas uma das mãos. E isso também te permite a ter uma liberdade de movimento muito maior, fazendo com que a câmera de fato seja uma extensão do seu corpo e nem sempre você precise fotografar com ela na frente dos seus olhos. A câmera pequena também cria uma relação um pouco mais empática com as pessoas que estão diante dela. Por ser um objeto menor, ela não chama tanta atenção e as pessoas acabam ficando um pouquinho mais confortáveis diante dessa presença da câmera.
Uma outra característica das câmeras que eu utilizo para fazer o meu trabalho, e isso é uma peculiaridade minha, é a possibilidade de configurar essas câmeras sem precisar olhar para o viewfinder. Todas as câmeras aqui me permitem fazer o setting da câmera olhando por cima. E isso permite que eu ajeite a câmera da forma mais adequada, sem necessariamente perder contato visual com quem eu estou fotografando. Então é importante que a gente não quebre essa conexão, e uma boa forma de fazer isso é evitar que você coloque a câmera no teu rosto e passe muito tempo com ela no teu rosto. Uma última câmera que está presente aqui nessa mesa, mas não falei, é aquela que carregamos diariamente nos nossos bolsos. A câmera do celular tem ganhado bastante qualidade nos últimos tempos e, embora não tenha a melhor ergonomia quando comparado com as outras câmeras, ela te permite fotografar, primeiro em diferentes situações, mesmo quando você não está preparado para fotografar, e outro, a reação que as pessoas têm diante da fotografia de celular. Afinal de contas, todo mundo está um pouco acostumado a ser fotografado com celulares. Então, se você quiser que a pessoa não se sinta intimidada, ou se você não quiser carregar demais esse momento da fotografia, o celular é uma boa possibilidade. E também, se você, obviamente, não tem grandes habilidades relacionadas a câmeras fotográficas, tenho certeza que, pelo menos com o celular, você vai tirar boas fotos. Eu acho que é uma ferramenta de pesquisa super interessante. No final das contas, tudo que você precisa para fazer uma boa pesquisa pode estar condensado na palma das suas mãos. Talvez seja essa a grande diferença entre o celular e câmeras profissionais. Após discutirmos a relação que se estabelece com os diferentes tipos de câmera, é importante a gente pensar também na lente, componente fundamental quando se trabalha com câmeras profissionais e semiprofissionais que te permitem escolher diferentes tipos de lente. Existem 3 tipos básicos de lentes, né? A lente angulada, a lente normal e a lente zoom. A lente angulada permite que você coloque mais coisas dentro do quadro, ou seja, você consegue fotografar coisas mais de perto e ainda assim ter mais espaço dentro do teu frame de trabalho. A lente normal, por sua vez, simula a maneira natural e normal que você enxerga o mundo com os teus olhos. É a lente também que te permite fotografar com o mínimo de distorções. Contudo, principalmente se a tua câmera não for full frame, usar uma lente normal vai te demandar uma certa distância do objeto que você está fotografando. Por fim, as lentes zoom permite que você se aproxime, se afaste dos objetos ou do sujeito, sem necessariamente a necessidade de você se movimentar de um lado para o outro, para frente e para trás. Isso também facilita porque traz uma certa versatilidade, principalmente em contextos em que você não tem muito espaço de movimentação. Em resumo, escolher a lente certa é uma decisão fundamental para determinar a forma como você percebe o mundo e também o resultado final do seu trabalho. Uma outra característica importante do processo de antropologia visual é o dinamismo. O fato de a gente estar conversando e interagindo com alguém enquanto a gente fotografa essa pessoa exige da gente agilidade, rapidez. Então, escolher uma lente versátil que te permita fotografar nas mais diferentes condições ajuda você e permite que você não precise ficar trocando de lentes toda hora. Independente da tua escolha, o aspecto fundamental no processo de escolha da câmera é escolher aquela câmera com a qual você se sinta mais confortável. Afinal de contas, dialogar com esse objeto é a maneira que a gente encontra para fazer registros cada vez melhores, mais artísticos e mais espontâneos. E um último aspecto que a gente não pode esquecer na hora de escolher a câmera é a experiência de quem está diante da câmera. A câmera, ela intermedia a relação entre essas duas pessoas, o fotografado e o fotógrafo. Então, entender a fotografia como uma experiência ajuda a gente a transformar o processo de pesquisa em uma vivência compartilhada, em que fotógrafo e fotografado trabalham juntos para que esse resultado final aconteça. Para além de aspectos técnicos e do resultado fotográfico, leve principalmente em consideração a experiência que você quer criar, tanto em você, que manipula esse objeto, mas principalmente para aqueles que estão diante da câmera, porque, afinal de contas, um trabalho de pesquisa bem feito é aquele que
ajuda a deixar as pessoas o máximo confortável diante das suas lentes. Bom, e por fim, esse, para terminar, esse aqui que também é breve, que é como puxar conversa com estranhos, tá? A partir dessa perspectiva da antropologia visual também. Deixar as pessoas confortáveis com a nossa presença e interessadas pelo assunto que a gente quer conversar, talvez seja o objetivo central de qualquer trabalho de pesquisa. Então, é importante a gente ter algumas dicas de como fazer isso de uma forma natural, para que as pessoas se sintam cada vez mais tranquilas e dispostas a participar. Afinal de contas, se elas não quiserem, a gente não tem nada a fazer. A primeira dica que eu trago nesse processo de deixar as pessoas confortáveis é: seja direto e transparente. Conte exatamente aquilo que você está fazendo, qual que é o objetivo do trabalho, quanto tempo mais ou menos você pretende conversar com ela. Sendo direto e transparente, você apresenta para as pessoas todos os elementos que ela precisa para decidir se pode ou quer participar da entrevista. Uma outra dica importante para convencer as pessoas a participarem do projeto é valorizar as pessoas, mostrar para elas que de fato elas são importantes, que elas são únicas e que elas têm muito a contribuir com o projeto. Obviamente que todo mundo gosta de se sentir valorizado, então se você deixar claro para a pessoa que ela é muito importante, que ela tem a contribuir, ela vai se sentir mais confiante e mais disposta a participar. Isso não é pro forma, isso não é um discurso de convencimento. De fato, as pessoas são parte essencial do processo de pesquisa. Então, reconhecer isso e apresentar isso para ela é uma forma de trazê-la para próximo do projeto. Uma dica que eu uso para mostrar e valorizar ela é buscar, naquilo que eu consigo ver sobre ela, algum elemento que serve de gancho para o trabalho. Por exemplo, estou fazendo um trabalho sobre beleza, achei você super estilosa e acho que você tem muito a dizer sobre esse universo. Ou olhei para o teu cabelo, vi que esse cabelo é super cuidado, me parece que você tem um cuidado especial com ele, gostaria de conversar um pouquinho sobre beleza com você. Um aspecto importante também de levar em consideração na hora de entrevistar alguém é manter a pessoa no controle da situação. Mostrar para ela que ela tem total liberdade para escolher sobre o que ela quer falar, sobre o que ela quer mostrar e quando ela pode interromper a conversa e te deixar claro quais são os limites daquilo que ela quer compartilhar com você. Primeiro, tente investigar aquilo que ela tem de oferecer para você e não aquilo que você gostaria de saber dela. Segundo, tome muito cuidado ao tocar objetos e ao fotografar as pessoas. Isso pode ser invasivo, então sempre peça licença, sempre conte o que você vai fazer e sempre abre espaço para que ela diga não. Existe uma linha muito tênue entre o que você está disposto a investigar e aquilo que a pessoa está disposta a te oferecer. Ter uma noção clara daquilo que ela quer te oferecer é importante para que você não transgrida alguns limites importantes e acabe deixando a pessoa desconfortável ou se sentindo invadida. No afã de tentar extrair o máximo de informações possíveis das pessoas, muitos pesquisadores ficam um pouco ansiosos e incomodados com o silêncio. Mas eu acho que o silêncio é parte fundamental do processo, principalmente quando envolve a fotografia. Existem alguns momentos de silêncio quando você está fotografando a pessoa, existem momentos de silêncio quando a pessoa está refletindo sobre o que responder. Afinal de contas, uma boa pesquisa é exatamente aquela que faz a pessoa refletir sobre a própria realidade. Então, é importante que a gente assuma que a pessoa nunca parou para pensar naquele assunto que a gente está abordando. Então, dar espaço para ela, permitir que ela reflita sobre isso, que ela formule uma resposta, é super importante para que ela traga uma resposta bem elaborada. Então, aprenda também com o silêncio. Afinal de contas, a gente também está falando de uma pesquisa visual. Então, o silêncio é o momento também de contemplação. Aproveite e escute atentamente o silêncio. Outro erro bastante comum que alguns pesquisadores cometem é a preocupação intensa com os aspectos estéticos do resultado fotográfico.
e por conta disso eles acabam usando recursos que às vezes podem ser bastante incômodos para quem está sendo fotografado. Um exemplo disso é o flash. Óbvio que tem situações com pouca luz que utilizar um flash pode melhorar e muito a qualidade do trabalho que a gente está fazendo. Contudo, se a gente ficar estourando flash todo o tempo durante uma entrevista, primeiro vai lembrar a pessoa a todo instante que ela está sendo fotografada, e isso vai fazer com que ela se comporte de uma maneira menos natural do que ela se comportaria caso não estivesse sendo fotografada. E segundo, pode se tornar bastante cansativo visualmente, fazendo com que a tolerância e a disposição dela em continuar conversando com você diminua. Então, tenha atenção a esses aspectos e utilize os recursos da tua câmera para fazer uma boa foto sem comprometer a experiência de quem está sendo fotografado. Existe um filósofo chamado Merleau-Ponty, que é o pai da fenomenologia. Ele fala bastante sobre a ideia de que a minha presença influencia na experiência do outro sobre mim. Então, quanto mais autoconsciente a gente for da nossa presença, melhor para o nosso processo de pesquisa. Eu preciso ser consciente de que eu sou um homem, eu sou branco e eu sou grande. Isso, naturalmente, pode intimidar algumas pessoas. Consciente de quem eu sou, eu preciso mudar alguns aspectos do meu comportamento, por exemplo, para que mulheres se sintam confortáveis com a minha presença. O tema do nosso trabalho está relacionado à beleza. Então, várias vezes eu vou estar no banheiro dessa mulher, no quarto com essa mulher, né? Então, é importante que eu me movimente de forma lenta, que eu fale com um tom de voz um pouco mais baixo, sabe? Que eu diminua o meu corpo, diminuindo um pouco a intensidade dos meus gestos, que eu explique a todo tempo o que eu estou indo fazer, que eu mantenha as portas abertas e nunca me feche num ambiente sozinho com ela. Então, tendo consciência de quem eu sou e qual o impacto que eu posso causar nas pessoas, eu consigo adaptar o meu comportamento para que as pessoas se sintam mais confortáveis. No início de cada entrevista, principalmente na casa das pessoas, é importante que você, logo de início, apresente algumas regrinhas de ouro que vão guiar o processo de pesquisa. A primeira regrinha e a mais importante é que a pessoa é a especialista na vida dela. Então não existe certo e errado nesse processo de pesquisa. Existe aquilo que ela faz, existe aquilo que ela acredita que é o melhor para ela. Uma outra regrinha de ouro, que é super importante a gente ter em mente, é que a gente está na casa de alguém e não somos nós que determinamos as regras do que pode e o que não pode naquele espaço. Sua casa, suas regras. Então, tenha atenção e deixe a pessoa te contar de forma tranquila o que você pode fotografar, aonde você pode ir e o que ela quer compartilhar com você. Por fim, respeite um pouco o tempo. É natural que num começo de pesquisa a gente está iniciando ali uma relação e a pessoa esteja um pouco mais retraída. Conforme ela vai ganhando familiaridade com você, entendendo de maneira mais profunda aquilo que você está fazendo ali, ela vai se tornando cada vez mais espontânea, aberta e solícita para o processo de pesquisa. Então, respeite esse tempo. Entenda qual que é o momento para avançar da sala para o quarto, por exemplo. Bom, pessoal, deixa eu confirmar aqui, pronto. Então, isso eu trouxe, porque ali ele está dizendo sobre um projeto de pesquisa, né, de antropologia visual, e ele sugeriu fazer sobre a beleza o tema deles, que é um tema bem próximo ao nosso, que é moda, né, investimento para mulheres. Logicamente que a gente está tentando também utilizar uma abordagem com ponto de vista não de antropólogos visuais, né? Nós não estamos fazendo uma etnografia visual, nós somos fotógrafas, né? E o nosso objetivo final é justamente as fotografias, né? Para o antropólogo visual, a elaboração das fotografias é apenas um meio para continuar o trabalho de pesquisas que vai gerar a etnografia visual. E para o fotógrafo, a fotografia é o fim, né? A gente quer sintetizar essa relação da nossa entrevistada com o investimento no produto, vamos dizer, entre aspas, né? Na questão final, que é a nossa fotografia. Né? Então, tem essa diferença, né, em relação ao que ele disse, um ponto. O outro é que ele fala, né,
É claro que ele está dizendo sobre, no caso de fotografar uma pessoa dentro da casa dela, se a pessoa permitir. Mas pode não ser o caso de todo mundo aqui. A gente pode convidar a pessoa e juntarmos algumas de nós numa mesma localidade para fazer as fotos, e aí seriam fotos mais planejadas, com uma ênfase no modus operandi de uma fotografia de moda ou ensaio fotográfico, por exemplo, de externa, que a gente tem uma direção, conduz a nossa fotografada com uma direção mais ativa. Então, a partir de uma primeira conversa dela sobre qual é o look, né, as roupas que ela quer mostrar e etc., se for numa locação que a gente escolher, e que ela vai e leva essas roupas, a gente compor o cenário, a gente explicar para ela, então, que o objetivo vai ser a gente tentar utilizar a nossa habilidade de fotógrafa para traduzir na fotografia que a gente vai dirigir com ela ali, naquela locação, o mais próximo possível do que ela nos expressou a partir da nossa perspectiva fotográfica. E aí seria uma fotografia um pouco diferente do que ele falou aí, se fosse na casa da pessoa, com a pessoa sendo entrevistada no momento, né? Seria, por exemplo, você fez uma conversa prévia com a pessoa e agendou com ela uma locação. Aí é uma fotografia mais dirigida mesmo, como um próprio ensaio de moda ou um ensaio fotográfico de externa, né? Que você tem a pessoa ali, você dirige ela, você dirige gestos, dirige cenas para você fotografar, você é mais controlado, né? A luz é controlada, o cenário é mais controlado, e a pessoa já está indo sabendo que ela será conduzida por você para que se alcance um resultado final estético e significativo daquilo que ela falou com relação à percepção dela de vestimenta, né? De moda e da perspectiva de identidade de mulher dela, entendeu? Então, tem essas questões que tem muito a ver com como que nós vamos querer fazer. Se eu vou fazer uma fotografia conversando com a pessoa que eu abordo numa praça, e ali eu falo do trabalho, pergunto se ela se disponibilizaria a ser fotografada ali mesmo, e aí na hora você improvisa e faz. Ou se você é uma pessoa amiga, alguém que você possa ir na casa da pessoa, e aí a abordagem é outra. Ou se é uma pessoa que você vai levar numa locação e fazer como se fosse um ensaio de externa fotográfico, porque você quer enfatizar essa característica que é mais específica de uma fotografia de moda, que é uma fotografia mais controlada, à luz, mais dirigida mesmo, né? A ênfase é maior nessa questão. O que é o fio condutor de que vai perpassar por todas as nossas fotos do trabalho enfatizar com a fotografia a relação da mulher com a vestimenta e etc., né? Através dessa perspectiva da imagem e destacando a pessoa, como eu falei, o retrato, mas que destaque a vestimenta também, como a gente viu naquela foto que eu mostrei do Bob Wolfenson, né, que ele fez da Glória Maria. Você viu que você vê que a Glória Maria, o retrato dela, do gesto dela, mas a roupa que ela está usando é tão importante quanto ela na foto. Então, se a gente for fazer uma fotografia mais controlada, assim, dirigida, que seja com essa ênfase, que é uma característica da fotografia de moda, né, e da própria fotografia de retrato, que é trazer à tona a personalidade da pessoa, o que ela expressou, que ela se sente. Quando eu uso, por exemplo, essa lingerie, eu ponho essa lingerie, eu me sinto poderosa, super sensual. Ela quer fazer uma foto mais sensual. Você se dispõe a fazer uma foto? Posso fazer uma foto de você, então, expressando isso? Onde que a gente poderia fazer? Você sugere? A gente pode tentar uma locação, tipo, não sei, um Museu Carlos Costa Pinto, que tem uns lugares, né, parecendo uma coisa mais clássica, ou você quer na sua casa, na minha, o que você sugere? Poderia ser, por exemplo, no Museu Carlos Costa Pinto, aí vê lá, estou dando, não sei nem se poderia ir lá, mas aí vê se poderia ir lá, marcar e fazer com ela, com uma luz controlada, você dirige a pose, ou na casa dela, você dirige a pose, a cena, o que for colocar, porque ela vai estar esperando isso de você, como se ela estivesse fazendo um ensaio fotográfico feminino com você. Né? É diferente de você estar na casa da pessoa e fazer uma fotografia, dependendo da fala da pessoa e da entrevista com ela, que conduz mais a você retratar realmente o quarto dela com as roupas em cima da cama que ela escolher, ou ela mexendo no armário, né? No armário com uma peça, uma roupa mais marcante, né? Que seja mais interessante para ela. Teve alguém que falou sobre fotografar, por exemplo, mulheres com uniforme de trabalho. Então, seria onde fazer esse contexto? Onde ela se sente... Por que o uniforme de trabalho? Ela se sente poderosa? Qual que é a relação dela com essa roupa? Vamos ouvir o que ela tem a dizer primeiro. E aí você sugere, onde você acha que a gente poderia fazer uma foto? No seu local de trabalho? Seria possível na sua casa? Onde você se sentiria mais significativa essa roupa para você? Então, todas essas questões. E aí, a partir disso, pensar os elementos estéticos, que para a antropologia visual, não para o antropólogo visual,
não necessariamente são tão importantes, né? Porque é o que eu falei, a fotografia na antropologia visual, ela é um meio para se chegar a elaborar uma etnografia visual, ela não é a finalidade, para o fotógrafo é a finalidade, e por ser a finalidade, nós temos um trabalho que é bem denso, que é condensar na fotografia, então, toda essa relação momentânea ali. E a antropologia visual geralmente tem muito mais tempo para se elaborar uma pesquisa de campo, né? De 6 meses ou mais, com várias entrevistas. E a gente está fazendo uma coisa mais condensada, porque nós não somos antropólogos visuais, né? Nós não estamos fazendo um projeto de antropologia visual, a gente está usando elementos da antropologia visual para melhorar a densidade do nosso encontro ali momentâneo com o nosso entrevistado e entender como agregar o ponto de vista da pessoa, porque, como ele falou, a pessoa é especialista nela mesma e na vida dela, no que ela percebe como vestir. Então, como agregar isso ao elemento final, que é a fotografia, que nós vamos compor a partir da nossa expertise de fotógrafos relacionada à luz, à lente, a elementos de composição visual e etc. E a pessoa, muitas vezes, vai estar esperando que a gente dirija ela nesse sentido. Porque é como, por exemplo, se você trabalhar com fotografia comercial e você faz ensaio fotográfico feminino e tem uma cliente, ela espera, ela nunca foi uma modelo fotográfica, nunca esteve na frente da câmera, ela espera ser dirigida. Ela espera que você conduza aquilo ali. Aí o próximo encontro, nosso terceiro, nós vamos falar de direção fotográfica por isso. Porque tem várias formas. A gente pode fazer uma direção mais objetiva, né? De falar pose, mexe o braço para cá, põe a mão na cintura, isso, tá lindo assim, e conduzindo. Ou numa conversa com a pessoa que você vai fotografando e fala com ela, ó, a gente vai conversando aqui, eu vou fotografando e você vai tirando aquilo. De uma forma mais subjetiva. Ou com mais silêncios, você põe deixa a pessoa colocar uma música que ela curta, que tem a ver com aquele vestimento, com aquele ambiente. E aí você fala, ó, eu vou fotografando, você vai mexendo na roupa, fazendo seu ritual de se vestir aí, como se você estivesse se preparando para sair para o lugar que você, uma balada, o que for que você gosta de ir com essa roupa. E aí você vai fotografando esse processo, é uma outra forma de direção, mais subjetiva. Então, tem todas essas questões que aí são questões de fotógrafo e não são questões de antropólogos visuais, porque eles não estão tão preocupados com o elemento estético final do trabalho, tá? Então, essas coisas para a gente pensar. E, paralelamente, a gente não esquecer de fazer como se fosse o nosso diário de campo, que é chamado, como ele falou, caderno de campo em antropologia visual, que é a gente anotar, na antropologia, é anotar tudo que vem ao seu sentimento, as relações que você tentou e não deu certo, todo o processo de estar elaborando a pesquisa, nós não vamos fazer isso, mas a gente fazer um diário de campo visual desse processo, quando eu estou indo... Pega um celular, por exemplo, faz como se fosse um story de Instagram. Estou aqui, pega assim e fala, nossa, hoje eu vou tentar fazer minha primeira entrevista com o meu fotografado para o projeto, vamos ver o que vai dar. Aí pronto, aí chega lá, converso com a pessoa e tal, aí primeiro tem uma prévia, né? Eu estou fazendo trabalho, é sobre isso, você gostaria de participar, expõe que a pessoa dá abertura. Você fala, eu posso gravar, que eu tenho que fazer, tipo, um making off. Aí você fala, gente, eu estou aqui com a Juliana, ela aceitou fazer, estou muito feliz, nós vamos começar, e aí eu vou falando sobre esse processo. Porque aí a gente vai fazendo um making off que vai estar compondo o link da parte da revista digital, além do trabalho fotográfico, entendeu? Então, é nesse sentido. Então, dessa prévia, né, a gente vai ter mais um encontro antes da semana, domingo que vem, mais um encontro, e no outro sábado e domingo seria para cada uma fazer suas fotos. Aí pode juntar 2, 3 pessoas, ou que todo mundo se quiser fazer, usar uma mesma locação para fazer das suas modelos juntas, se elas quiserem, ou cada uma faz a sua, o que achar melhor. O importante é que a gente faça no dia 29 e 30, né? Não, no dia 30 de setembro e 1º de outubro, as fotos, que é o sábado e domingo, para no final de semana seguinte, que é o dia 8 de outubro, a gente começar já apresentar as fotos e começar a fazer a curadoria dessas fotos feitas, do trabalho feito, entendeu? Cada uma aí a sua maneira, né? Aí, quanto tempo você vai gastar para isso? Depende, às vezes você faz em 1 hora, dependendo, se for com a... Aí eu tenho uma avó que gosta de roupa, ela é super fashion, e ela deixou eu ir lá na casa dela e fotografar, em 1 hora você faz. Dependendo. Então, o tempo que vai se usar para fotografar vai depender muito de quem você conseguir sugerir. Eu tenho uma amiga que gosta muito de maquiagem, de roupa, de moda, e que ela tá achando a ideia legal, eu acho que eu vou conseguir fazer na casa dela, que aí eu consigo fotografar esses rituais dela, de passar maquiagem junto com a roupa, de ver qual a roupa que ela gosta de colocar e pegar esses detalhes. Então, eu acho que se eu for lá, talvez eu passe uma manhã, uma tarde com ela lá e consiga fazer todas as fotos. Então, isso depende
da sua abordagem. Às vezes, se você conseguir fazer uma praça, você fotografar ali mesmo, em meia hora, você consegue fazer. Entendeu? Então, isso vai muito do processo de cada uma. A ideia é da gente já, desde já, ir conversando sobre isso, porque fazer as fotos mesmo é uma coisa até rápida. Né? O que pode demorar é a questão dos detalhes, de pensar essa fotografia, pensar a abordagem da pessoa, de fazer esse making off, qual lente que você já vai querer abordar, dependendo da sua abordagem, a luz que você vai usar, e ter uma margem de improviso, porque às vezes você vai pensando, pô, vou usar essa lente, chega lá, o lugar é mais escuro, a casa, e você vai ter que ter uma dinâmica, que é a sua perspectiva de fotógrafo, de como lidar com essa luz ambiente ali. Então, usar um LED que a pessoa tiver lá para ajudar na luz, e bota ela para te ajudar, bota alguns familiares dela que estiver lá para te ajudar, entendeu? Cada uma tendo essa dinâmica também. Beleza? Então, era isso, gente. Hoje, de trazer mais, era pensar, então, essas questões da fotografia de retrato aplicada à fotografia de moda e vice-versa, pensando em enfatizar a pessoa retratada, que é a ênfase da fotografia de retrato, a partir do uso de luz, de todas as nossas técnicas fotográficas, mas destacando o elemento do vestuário junto, porque a nossa ênfase é falar do vestuário, não é só falar do retrato da pessoa, né? É trazer à tona, como essa imagem aí que eu trouxe do Bob Wolferson, da Glória Maria, né? Como exemplo, por exemplo. Era trazer isso e trazendo esses elementos da antropologia visual, que ele falou sobre, né, de pensar a experiência da pessoa quando ela está na frente da câmera, é quase uma arma, né? Se você for pensar a câmera, tem isso também. Da abordagem de como lidar, né, e abordar desconhecidos, etc., e como pensar essa fotografia, mas pensando que nós não somos antropólogos visuais, somos fotógrafos. Para a gente é importante a fotografia, é o resultado final, ela não é um meio, ela é um fim, entendeu? Do trabalho. Beleza? Ok. E aí, alguém tem mais quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para apresentar também? Porque ainda, né, eu acho que vai começar, viu? Quando a gente começar a fazer o trabalho, achar a pessoa que começar a fotografar, é que as coisas acontecem, que começa a surgir. E geralmente, você vai ver, às vezes você vai fazer 50 fotos, 100, e aí a gente vai ter que fazer depois o processo de curadoria, que é escolher entre elas a que você achar que tem mais a ver com o seu fotografado, com a sua pessoa fotografada e com a sua experiência desse trabalho, entendeu? Porque a gente vai ter que compor um textinho, né, sobre uma pessoa no grupo. Eu até sugeri, como fez aquela fotógrafa no livro que ela fez de retratos, né? Ela pôs o nome da mulher, a idade, o depoimento da mulher, com a foto do lado, fica bem legal. Então, a gente tem que ter o depoimento da pessoa, entendeu? Ou a gente escreve o depoimento, ou se a pessoa permitir, a gente grava, que facilita, né? Depois pegar um trecho para citar, entendeu? Então é isso, pessoal. Já demos 1 hora aí, 5 minutos. Passou um pouquinho, 5 minutos, mas acho que era só para dar a gente já começar a pensar aí vários detalhes. Beleza? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, bora, né? Bora ir pensando aí. Ok. Então, que a gente vai conseguir essas pessoas. Tranquilo. Tá, então, valeu, meninos. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa semana. Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. Deixa eu ver como é que eu saio aqui.